Então hoje nós vamos falar de um personagem que, buscando a história dele, buscando um pouco sobre a biografia de A.W. Tozer, nós não identificamos muita coisa a falar. Mas pelo que eu li do que ele escreveu, realmente é algo muito profundo a se entender. Então, A.W. Tozer a gente conhece muito porque temos Bíblias, tem uma Bíblia que é uma Bíblia de estudo A.W. Tozer. Existe uma Bíblia de estudo A.W. Tozer, que ao final da Bíblia, geralmente, há uma anotação de A.W. Tozer a respeito daqueles versículos bíblicos e algum conhecimento. E buscando estudar a respeito dele, eu descobri algo que realmente fantástico sobre este homem, que ele não era um acadêmico. Então, o que ele aprendeu com Deus. E isso é extraordinário. Que às vezes as pessoas colocam desculpa, mas eu não sei, eu não aprendi, eu não fiz um curso teológico, eu não consegui buscar conhecimento, eu não busquei isso. E A.W. Tozer, ele foi um autodidata, ele aprendeu com Deus. E o que ele deixou de conteúdo riquíssimo desse aprendizado com Deus é extraordinário, é fenomenal. Então, por isso que hoje a gente consegue entender que só não busca de Deus, só não busca conhecimento do Senhor, só não busca a sabedoria de Deus aquele que não se aplica a isso, aquele que não se aplica a buscar a palavra de Deus. Então, A.W. Tozer poderia dizer que ele era um homem também, como John Wesley, um homem de um livro só, mas estudante de muitos livros. Então, realmente, ele foi aquele que aprofundou muito nas escrituras, na palavra de Deus, leu muito, se capacitou muito, e a partir de então ele escreveu muito também a respeito de um conhecimento profundo e íntimo com Deus. Então, A.W. Tozer, o seu nome mesmo, a gente vê a introdução ali, geralmente, e não sabe, conhece o nome dele. E o nome dele, então, é Hayden Wilson Tozer. Ele nasceu na Pensilvânia, nos Estados Unidos, em 1897. Era uma comunidade rural. E ele saiu dessa comunidade para ir para a cidade de Oakville também ali. E a partir de então ele pôde ter um pouquinho mais de conhecimento. Então, é importante nós buscarmos conhecer também desses personagens que tiveram uma vida com Deus e deixam para nós um legado de aprendizado. E serve para nos fortalecer a nossa fé, serve para fortalecer o quanto que nós podemos buscar do Senhor. E eu que, estudando sobre A.W. Tozer, eu entendo que não há desculpas para não buscar o conhecimento do Senhor. Não há desculpas de não ir mais fundo no conhecimento da palavra de Deus. E, infelizmente, nós vivemos um tempo de um cristianismo muito raso, onde as pessoas conhecem muito pouco de Deus, das Escrituras, e aí surgem, infelizmente, as heresias, surgem os modernismos, surgem o entretenimento, e aí nós vemos quantas aberrações teológicas, inclusive, pessoas que vão ocupar muitas vezes os púlpitos, vão pregar. Hoje, infelizmente, eu vejo com tristeza, e muitos que quiserem podem comentar aqui nessa live também, que muito do que está sendo pregado nos púlpitos hoje, nos cultos que vemos, já está virando praticamente uma teologia coach. Quase que uma psicologia sem ter certificado. Então, uma teologia triunfalista, uma teologia liberal, onde as pessoas simplesmente têm uma relação de mercanejar com a palavra de Deus. E Deus parece que está ali para satisfazer os meus desejos, as minhas necessidades. E estudando sobre A.W. Tozer, nós vemos que este foi um homem que foi um profeta pela palavra de Deus. Ele foi aquele que não se conformou com o que estava acontecendo já na sua época, já escreveu, antecedendo aos dias de hoje, do que estaria por vir e o que está aí colocado sobre a mesa de muitos. E é o que eu costumo dizer, quando nós não conhecemos, não temos uma profundidade no conhecimento das Escrituras do Senhor, quando nós não buscamos aprender de Deus, nós às vezes vamos para a internet buscar conhecimento e se nós não tivermos um filtro, estamos bebendo água suja sem saber. Por isso a importância de nós buscarmos muito mais o Senhor.
O A.W. Tozer dizia o seguinte, que hoje, na modernidade, o século passado ele escrevia dizendo, na modernidade cristã, muitos querem ter uma relação com Deus como o Papai Noel, que é só fazer o seu pedido e ficar abaixo da árvore o seu presente. Então, ele já escrevia a respeito disso, já falava a respeito de uma teologia que negocia com Deus. E nós não podemos negociar princípios da palavra do Senhor. Então, retornando aqui à história de A.W. Tozer, ele era natural da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Ele nasceu em uma fazenda, numa comunidade rural. Com os seus 14 anos, ele vai então para Óquio. E nessa cidade, ele começa a ter um conhecimento, ele começa a aprender um pouquinho mais, trabalhar. Quando ele completou 17 anos, isso em 1914, ele está retornando do seu trabalho para a sua casa, ele vai ver um pregador que está na rua. E esse pregador está pregando, falando da palavra de Deus, e A.W. Tozer escuta a seguinte expressão: se você não sabe como ser salvo, então clame a Deus dizendo, Senhor, tenha misericórdia de mim, sou um pecador. E apenas essa frase impactou A.W. Tozer, ele ouvindo aquela mensagem aos seus 17 anos, que bastava ele buscar a Deus, bastava ele se aproximar do Senhor, bastava ele confessar ser um pecador, bastava ele se arrepender para ter um contato com Deus. E aí ele vai para sua casa naquela mesma noite, vai para o sótão da casa, e ali ele começa a orar, ele começa a confessar ao Senhor, ele começa um processo de conversão, de arrependimento. E já muito jovem, aos seus 17 anos, ele começou então a buscar a Deus. Aquele dia, aquela palavra, aquele momento de ele realmente orar ao Senhor e se converter a Deus e buscar a Deus realmente, foi algo que impactou a vida dele, foi algo que norteou a vida dele. Dali para diante, todas as coisas mudaram e ele começou então a buscar muito a Deus. E ele morava sob a tutela de uma família, estava ali, né, como se fosse uma espécie de um aluguel, e naquele lugar buscando muito. E a sua futura sogra, que seria sua sogra, então começou a incentivar ele para que ele estudasse a palavra de Deus, para que ele estudasse a Bíblia, para que ele procurasse estudar, para que ele procurasse conhecer mais da palavra de Deus, e que ele começasse a montar sermões e a pregar. E assim ele começa a buscar a Deus, começa a cada vez mais se aproximar. Em 1918 ele casa com Ada e ele permaneceu com a sua esposa até a data da sua morte, né? Então ele se casou e eles tiveram 7 filhos deste casamento, e os dois permaneceram sempre juntos, sempre buscando a Deus. Então A.W. Tozer começou a buscar muito, né? Como ele era considerado um homem de um livro só e de muitos livros estudados, ele começou a buscar muito a palavra de Deus, começou a ser mais firme, ser constante na palavra e na oração, principalmente orando e buscando ao Senhor. E essa é a primeira mensagem que ele vai pregar em 1919. Ele vai pregar na igreja da Aliança Cristã e Missionária. E aí, já no início dessa pregação, já no início da sua conversão, lá em 1919, ele vai ser convidado por essa igreja a se tornar pastor dessa igreja, mesmo sem ter nenhum conhecimento teológico. Então ele não tinha um grande conhecimento teológico, ele não tinha uma formação acadêmica, ele não tinha uma formação teológica, e começou a buscar Deus, e começou a buscar o Senhor, e começou a pregar. E esse ministério foi um grande ministério, foi um ministério bastante longo, era uma igreja muito voltada para missões. Então ele vai se dedicar muito a buscar a palavra do Senhor, a estudar a palavra de Deus, e aí ele começa um processo de conhecimento, de busca pessoal. Começa um processo de buscar ao Deus, de estudar a palavra do Senhor, e se debruçava muito. Ele tirava muito tempo em oração. Então o A.W. Tozer, ele não foi um homem que teve muito impacto de pregação em púlpitos. Ele não era muito conhecido, não foi muito conhecido por pregações, por ser um evangelista de massa. Ele não era um evangelista de massa. Ele foi um pastor de pequenas comunidades, mas ele foi muito profundo no conhecer a Deus.
E ele se dedicava muito tempo na oração, na busca da palavra de Deus. Ele nunca quis ter posses, tanto que ele até o final da vida, ele nunca adquiriu um veículo, ele andava de ônibus, ele andava de trem junto com a sua esposa. Ele era aquele que não era materialista em nenhum momento, ele não buscava um reconhecimento próprio. Tanto que cada vez que ele era convidado para pregar fora, para ministrar em outras igrejas, ele geralmente terminava a pregação e se retirava. Ele não ficava para que as pessoas o cumprimentassem, ele não aceitava receber a fama pela pregação, ele não aceitava receber a glória pela mensagem, ele não aceitava ser um pregador de holoforte. Então, o A.W. Tozer era aquele que amava muito a palavra do Senhor e a sua mensagem era profunda, era uma mensagem enfática e ele pregava muito acerca do arrependimento. Algumas frases dele são realmente impactantes quando nós vemos os seus escritos. E por ele ser um homem que não ter assim um grande, vasto conhecimento acadêmico, por um estudo acadêmico, por um estudo sistematizado, ele por si próprio buscou esse conhecimento. Então ele foi um homem que estudou por conta própria. E por ele estudar por conta própria, ele recebeu 2 reconhecimentos de escolas muito importantes. Em 1950 ele recebeu como doutor honoris causa pelo Wheaton College nos Estados Unidos. E em 1952 ele recebeu um PhD, também uma honraria por ser alguém que teve um grande conhecimento e também buscou esse conhecimento e escreveu muito. Ao longo da sua vida ele escreveu mais de 40 livros. E tudo que ele escreve muito profundo nas escrituras e principalmente refletindo a sua vida de oração. Ele era um homem que buscava muito a oração, ele buscava muito o secreto com Deus. Então, basicamente, ele escrevia aquilo que ele orava, que Deus trazia ao seu coração, ele escrevia em seus livros. Então foram livros muito importantes do conhecimento cristão. Dentre eles nós temos A Procura de Deus, O Conhecimento dos Santos, Como Receber o Avivamento. Então ele teve alguns escritos bastante importantes falando a respeito da nossa intimidade com Deus. Então ele falava quais são os pontos do avivamento que são importantes. Então para me tornar alguém que receba o avivamento de Deus. E aí ele fala nessa busca individual com Deus, nessa procura pelo Senhor, nessa busca na oração, fala na leitura da palavra. Uma frase dele bastante interessante que ele escreve é o seguinte: tudo aquilo que nos impeça de chegar até a Bíblia deve ser considerado nosso inimigo, mesmo por mais insignificante que seja. Então, ele era um homem que buscava muito conhecimento da palavra de Deus, era um homem que se debruçava muito nas escrituras e tinha a sua vida de oração. Ele escreve o seguinte: certa feita um pregador perguntaram para ele: o que é mais importante para o cristão? A vida de oração ou a leitura da Bíblia? E aí ele responde: o que é mais importante para o pássaro voar? A sua asa direita ou a sua asa esquerda? Então foi um homem que refletiu muito a sua vida dentro da oração, da leitura da palavra, do conhecimento de Deus, e isso trouxe para ele um profundo conhecimento do Senhor. Era um homem que tinha uma intimidade com Deus, e ele escrevia também a respeito de que a santidade é um preço que hoje muitos não querem pagar, mas não há maneira de alcançá-la sem pagar esse preço, sem buscar. Então ele dizia que de forma alguma alguém vai refletir na sua vida espiritual se não buscar profundamente a Deus, se não buscar essa profundidade, essa intimidade. Então todos os seus escritos, alguns livros que ele escreve, todos vão se voltar nessa questão, no arrependimento genuíno. Não adianta produzir um falso arrependimento. Esse arrependimento ele tem que ser genuíno. Ele tem que ser um arrependimento profundo do seu interior. E a partir daí, buscar a Deus, buscar ter fome. Ele escreve também que hoje, na época dele, isso nos anos 1900, ele escreve que na modernidade o cristianismo hoje não busca mais a Deus porque não tem mais fome do Senhor.
porque é uma geração que não tem fome de Deus, que não tem fome das Escrituras, que não tem fome. Então ele já estava vendo um surgimento de um período onde nós chamamos até mesmo de início de apostasia, onde nós vemos hoje. Ele falava a respeito de as pessoas estarem buscando muitas vezes um entretenimento na casa de Deus, quando na verdade precisavam buscar a essência, mais buscar a oração, buscar um conhecer. Ele foi um homem que ele nunca aceitou holofortes, ele nunca aceitou ser bajulado, ele nunca aceitou receber nada, nem dos seus escritos, dos seus livros. Ele não, de mais de 40 livros, porque após a sua morte ainda foram compilados mais livros, artigos que ele havia escrito, então chegam a cerca de 60 quase. Ele nunca ficava com o valor que ele poderia ter ficado por ser o autor. Ele nunca ficava com o direito das suas obras. Ele ficava apenas com o que era extremamente básico e necessário para a sua sobrevivência, e todos os valores que ele poderia receber da venda dos seus livros, que ele teria direito, ele doava. Ele doava para aquelas pessoas que precisavam mais, ele doava para entidades que mantinham a assistência nesse período. Então foi um homem que realmente, ele nunca se corrompeu. Ele nunca se corrompeu com holofortes, ele nunca se corrompeu com a fama, e até o final da sua vida, a filosofia que ele tem de vida, de buscar a Deus e de ser fiel a Deus, até o final da vida ele levou. Ele tinha uma frase que norteava a vida dele, que era a seguinte: tudo está errado até que Deus endireite. E a partir dessa frase, ele norteou a sua vida e buscou ter um profundo conhecimento com Deus. Os seus livros são resultado de uma vida de oração, de uma vida de busca, de uma vida de consagração. Então ele buscava muito a Deus e reproduzia aquilo que ele buscava a Deus. Ele escrevia, escrevia vários livros nesta área. Então foi um autodidata, foi um homem que aprendeu com o Senhor. Então, quando eu procurei mais assim a respeito da biografia dele, não encontrei grandes coisas. Como eu disse, ele influencia gerações até hoje, não pelo que ele falou, pelo que ele pregou, não pela sua oratória, nem pelo seu discurso, mas pelo que ele escreveu. E o que ele escreveu foi reflexo de uma vida com Deus, de uma vida que ele viveu buscando a Deus. Então, foi um homem que realmente conheceu o que era ter uma profundidade com Deus. Uma frase dele que me chama muito a atenção é a seguinte: nunca ouça um homem que não ouve a Deus. Nunca ouça um homem que não ouça a Deus. Então, realmente foi alguém que aprendeu a ouvir a Deus. Foi alguém que aprendeu a ouvir a voz de Deus. Foi alguém que buscou realmente a Deus. Foi alguém que procurou ter uma intimidade com Deus. Então, alguém que realmente não estava ali preocupado com holofortes, nem com a crítica dos demais. Ele se preocupava realmente em buscar a palavra de Deus. Ele esteve pastoreando em algumas igrejas, em Óquio ele esteve pastoreando, depois ele foi em 1928 e pastoreou na mesma igreja em Chicago, e depois ele vai para o Canadá, em Toronto, e segue também pastoreando. Ao fim da sua vida, mais de 30 anos de ministério pastoreando igrejas, ele nunca teve algo que se destacasse como um pregador famoso, mas foi alguém que teve uma profunda comunhão com Deus, uma intimidade com Deus verdadeira, alguém que procurou se debruçar no conhecimento do Senhor, que procurou ter um conhecimento íntimo e profundo com Deus e também com as Escrituras da Palavra de Deus. Então, ele escreve o seguinte: Deus não usa ninguém, eu nunca vi um homem ser usado por Deus se não fosse um estudante da Bíblia. Então, era alguém que realmente buscou ser um profundo conhecedor da Palavra de Deus, um profundo conhecedor da Bíblia, e que estava sempre buscando a presença do Senhor. Então, ele já vai falecer em 1963, de um infarto, em Toronto, no Canadá. E o epitáfio, que é a escrita da sua sepultura, da sua lápide, é aqui o nome dele, e escrito aqui um homem de Deus.
Então ele realmente foi um homem de Deus, ele foi alguém que viveu na simplicidade, ele nunca aceitou nada, ele nunca aceitou ser bajulado. Da parte material, ele viveu só com aquilo que era necessário, ele e a sua família. Então foi alguém que realmente teve um conhecimento profundo com Deus. E aí ele escreve: quando você se entregar realmente a Deus, quando você buscar realmente a Deus, aí você vai conhecer o que é poder. Então foi alguém que procurou ter uma vida de consagração com Deus. E que nos deixa uma história, um legado, não de alguém que apareceu, mas alguém que Deus falou através da sua vida. Porque foi alguém que se colocou, se debruçou a ouvir a Deus. Alguém que procurou escutar aquilo que Deus queria falar no íntimo e no profundo do seu ser. Então que nós possamos aprender mais com homens como esse, como A.W. Tozer. E quando eu vejo a história dele, eu fico pensando que realmente não há desculpas para nós não buscarmos um profundo conhecimento com Deus. Então, às vezes a gente pensa, mas eu não tenho condições de ter um curso teológico, eu não tenho condições de fazer uma faculdade, ou não tenho condições de ter um conhecimento acadêmico vasto, ou não tenho condições de adquirir muitos livros. Antigamente, nós podíamos dizer que isso sim era uma verdade, quando nós não tínhamos acesso hoje aos meios de comunicação, à internet. Hoje nós temos uma vasta condição de acesso a essas literaturas. E principalmente, e coisa que nós não exercemos de fato, é a leitura da palavra de Deus. Certa vez um pastor esteve em uma casa orando e com uma família. E ele orou por aquela família e foi embora. Passado algum tempo, a dona daquela casa percebeu que estava faltando uma colher de prata. E começou a pensar, não, mas aquela colher foi mostrada no dia que aquele pastor estava. Será que o pastor levou embora a colher? Ficou pensando, até que chegou um momento em que chegou até o pastor e colocou: o pastor, o senhor levou a colher de prata que nós tínhamos em casa? E o pastor respondeu: não, a colher de prata está dentro da sua Bíblia. Então, quanto nós temos buscado conhecer Deus através da sua palavra? Nós só vamos conhecer ao Senhor através da sua palavra. É através da sua palavra que Ele se revela a nós. É através da sua palavra que nós conhecemos e temos essa profunda intimidade com Deus. Quando nós procurarmos nos debruçar, e assim como o A.W. Tozer descobriu que deveria buscar mais a Deus, deveria buscar mais da palavra do Senhor, deveria ter mais profundidade no conhecimento de Deus. Quantas vezes as nossas Bíblias nós abrimos apenas quando nós vamos ao culto ou uma reunião de oração? E quantas vezes nós paramos para pensar que Deus quer falar conosco através da sua palavra? Quantas vezes nós paramos para pensar que Deus pode se revelar para nós através da sua mensagem? Quantas vezes nós paramos para pensar que a nossa vida no público ele se reflete no que é o particular com Deus? Então não adianta nós queremos ter pregadores avivalistas se nós não formos realmente alguém que escutamos a voz de Deus. E por onde nós vamos escutar a voz do Senhor, se não é por intermédio da sua palavra? E para não ficar nas minhas palavras nessa noite, antes de estar lendo os comentários dos irmãos aqui, na Epístola aos Romanos, está escrito o seguinte, capítulo 10 e versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Então o apóstolo Paulo aqui está se referindo a respeito da fé. A fé só vem crescer no nosso coração quando nós ouvimos a palavra de Deus. Quando nós ouvimos o que Deus tem a falar conosco por intermédio da sua palavra. E muitas vezes, às vezes a gente pensa assim, não, mas a gente não alcança mais de Deus, não alcançamos mais milagres, não alcançamos mais curas, não alcançamos mais poder de Deus, porque nós não temos fé. Mas se nós não temos fé, é hora de nós começarmos a buscar esta fé, a ouvir mais a palavra de Deus, a ler mais, a ter um conhecimento maior com o Senhor, para que a fé seja acrescentada ao nosso coração. Quando eu conheço a história desses homens e mulheres que tiveram um encontro realmente com Deus, que foram transformados pelo Espírito do Senhor e que suas vidas foram algo extraordinário, a fé cresce em meu coração, porque realmente é algo que brota no meu profundo. Eu quero também ser um agente do milagre de Deus.
ser alguém usada pelo Senhor. Mas Deus só vai usar pessoas que estejam dispostas a ouvir a sua voz. Pessoas dispostas a ouvir o que a sua palavra está dizendo. E em continuidade está dizendo, não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra saiu a voz deles, e a sua palavra até os confins do mundo. Hoje nós temos acesso à palavra do Senhor. Ela saiu da sua origem e chegou aos confins do mundo. Chegou a um jovem de 17 anos que um dia, saindo do seu trabalho para a sua casa, ouviu um pregador na rua dizendo, olha, se você quer ter um encontro com Deus, se você quer ter a tua vida transformada, entra no teu quarto e ore e fala com Deus e confesse teu pecado e Deus vai te ouvir. E essa palavra, essa pregação entrou no coração dele e produziu a fé. E a W. Tozer foi então ao sótão da sua casa e naquele lugar ele se derramou a sua vida com Deus. E ele era alguém humilde, alguém que não tinha condições, alguém que não tinha um estudo, alguém que não tinha uma grande vida acadêmica até aquele momento. Mas ele começou a buscar a Deus, ele começou a ser um estudioso da palavra do Senhor e Deus o levou a um conhecimento tão profundo que ele foi reconhecido por instituições acadêmicas. Ele recebeu como doutor honoris causa, ele recebeu menções como um PhD, mas foi alguém que buscou conhecer realmente, com profundidade, o que era ter um conhecimento com Deus. E a sua voz, assim como diz a palavra do Senhor, saiu aos confins do mundo. Hoje nós conhecemos muito do que ele escreveu, e entendemos muito da sua mensagem firme, incisiva. Ele era um pregador, aquele pregador que é um profeta, que levanta o seu dedo em riste e diz assim o Senhor. Ele nunca negociou princípios da palavra de Deus. Ele nunca negociou aquilo que era realmente, que estava na palavra do Senhor. Mas ele foi firme e foi fiel a Deus até o final da sua trajetória. Foi um homem simples, porém um homem usado nas mãos de Deus, que nunca aceitou os holofortes, que sabia que a honra e a glória eram do Senhor, não era dele. E por isso nós devemos ler a W. Tozer, por isso nós devemos procurar conhecer mais pessoas que realmente foram exemplo para nós e como nós podemos nos aplicar em conhecer a palavra do Senhor e quanto conhecimento o Senhor tem para nos dispensar através da sua palavra. Amém?